Glória a Deus. A paz do Senhor. Vamos fazer diferente hoje? Eu vou dizer a paz do Senhor, te cumprimentar, você responde a paz do Senhor. Igual aí, como é individualmente. Vamos lá? A paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Poder sentar, meus amados. Louvado seja Deus por essa oportunidade nesse culto da família. Estamos aqui reunidos na casa do Senhor. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus aqui? Amém? Isto, bem forte para Jesus, que Ele merece. É para Ele e para você também despertar, né? Domingo de manhã, friozinho, né? Coisa boa estar na casa do Senhor. Que bênção, né? Campo Grande é bom por conta disso. A gente estava num calor, daqui a pouquinho já um friozinho. A irmã Denise pedindo coberta, e não só uma, como duas, né? Isso é uma bênção, é coisa maravilhosa estar aqui na cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Glória a Deus. Quem está feliz? Pergunta um pouco boba, mas normal de se perguntar. E eu pergunto, você está bem feliz? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar com vocês nesta manhã para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Uma palavra simples, porém objetiva, aquilo que o Senhor colocou no meu coração durante alguns dias, já há algum tempo atrás. E eu confesso aos irmãos que, até brinquei com a minha irmã, estava só aguardando ali um chamado, e eu indo para o meu serviço meditando, e certo dia ela disse para mim assim: hoje você me abandonou. Eu falei: como me abandonou? Você chega no terminal, já manda uma mensagem de bom dia, vai com Deus. E aquele dia, eu falei: amor, me perdoa, mas eu estava tão conectado, né? Ouvindo, indo, meditando, que eu, infelizmente, esqueci de você. Mas eu tenho certeza ela me perdoou. E eu mandei a mensagem atrasada, já era quase meio-dia, né? Mandei já de boa tarde. Mas é porque eu estava ali sendo alimentado por aquela palavra. E no caminho, eu disse: vou preparar a mensagem. Vou preparar porque está chegando a hora. Isso era uma segunda-feira ou terça, se não me engano. Quando foi na quarta-feira, eu acredito, o pastor entrou em contato comigo e disse que era para preparar a mensagem. Glória a Deus por isso. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Amém. Deus é bom. Meus irmãos, culto da família, culto especial da nossa igreja. Eu sempre digo, dia que a gente precisa correr com o tempo e chegar cedo, mais cedo, é culto da família e Santa Ceia do Senhor. São os dois cultos mais concorridos, né? Os outros são maravilhosos, mas esses são os mais concorridos. A gente tem que chegar cedo, porque é um culto especial onde a gente se prepara para estar aqui juntamente com as nossas famílias, para adorar a Deus, para glorificar o seu santo nome. E nesta manhã eu quero pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11, uma passagem muito conhecida de toda a igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11 a seguir, até o versículo de número 17. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós temos aqui uma versão da NVI, mas eu confesso que eu não gosto, é difícil de assimilar, mas ela é muito boa para a gente entender melhor alguma situação, né? E talvez, eu vou ler na minha versão aqui da Bíblia, e você acompanhe também. Quem desejar pode acompanhar ali no texto, no telão. Quem achou, diga amém. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, o seu recurso, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago
com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo de fome. Glória a Deus por esta palavra. Meus irmãos, esta parábola, a qual uma dessas parábolas, a qual nós acabamos de meditar até esse versículo de número 27, mas ela prossegue, eu quero só ler aqui, depois nós vamos continuar. Nesse texto que é muito conhecido da igreja, nós já ouvimos e vimos muitas mensagens sendo pregadas em cultos evangelísticos, em praças públicas, em igrejas. É um assunto, porém se trata de um assunto muito sério, um assunto verdadeiro. E nós percebemos, irmãos, e na sexta-feira aqui que se passou, na última aula do curso de liderança, foi falado e mencionado algo sobre essa importância de se analisar a vida de Jesus, o comportamento de Jesus, o seu exemplo para as nossas vidas. Nós sabemos e nós já também presenciamos aqui nesta manhã uma apresentação dos nossos adolescentes que trata sobre essa importância do crente verdadeiro ser imitador de Cristo, ser imitador de Jesus. E Jesus então traz essa parábola com essa preocupação de ensinar. Jesus tinha uma maneira peculiar de ensinar aqueles que o questionavam, aqueles que traziam alguma pergunta e não entendia a sua atitude, porque, irmãos, Jesus caminhando por essa terra, às vezes a sua atitude não era compreendida por aquelas pessoas. Então Jesus explicava na forma de parábola, até mesmo quando alguém fazia alguma pergunta, que é nesse caso de forma provocativa ou de forma de acusação. Então Jesus tinha esse cuidado, esse zelo de responder essas pessoas, esses inimigos. Irmãos, nós sabemos que nós precisamos em tudo na nossa vida seguir o exemplo de Jesus. Imagina eu pregando a palavra do Senhor, levando uma vida correta, sincera, de honestidade, que é o dever do cristão. Alguém me traz algum questionamento, dentro desse questionamento uma acusação, ali dentro desse contexto, dessa pergunta acusando. Normalmente talvez eu vou dar uma resposta também à altura, né? Uma resposta que a pessoa fique sem graça, sai do meio da roda e não volta nunca mais. Jesus não era assim. Então ele usava a parábola de uma forma que essas pessoas entendiam de forma importante aquilo que ele estava querendo dizer. Irmãos, parábola, todos nós já sabemos, mas não é demais dizer, que significa parábola no grego, né? Colocar de lado. No uso bíblico, fazia uma comparação entre a realidade natural com uma realidade espiritual. Então Jesus usava a parábola como forma de exemplificar a sua atitude. Ele se explicava através de palavras, explicava sobre si e sobre Deus. Então, nesse texto a qual nós acabamos de ler, nesses versículos, nós vamos ver que existem outras parábolas nos versículos anteriores. Mas o que me chama a atenção, o que Jesus estava falando, porque ele conversava com multidões, ele conversava com líderes religiosos, e ele conversava também com os discípulos. Para cada um ele tratava de uma forma, ele explicava de um jeito, para que as pessoas entendiam aquilo que ele estava explicando. E como bem disse o pastor na sexta-feira, e mesmo assim alguns não entendiam o que ele estava querendo passar, a mensagem que ele estava querendo passar para aquela pessoa. Então a parábola, irmãos, convida o ouvinte a, de alguma maneira, melhorar a sua vida, a sua confiança em Deus. Para isso é interessante, é preciso que o ouvinte, ele tenha na sua vida uma certa reação. Ao ouvir essa palavra, tem que ser manifesta alguma reação. Então, por que Jesus relata essas três parábolas no versículo de Lucas capítulo 15? Jesus resolve contar essas palavras, por quê? Primeiro, nós vamos ver no versículo de número 1,
do livro de Lucas, capítulo 15, aqui no versículo 1 e 2, responde o porquê que Jesus conta essas 3 parábolas. Diz assim: e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Então Jesus, irmãos, ele dava uma atenção especial para os pecadores, para os publicanos, que eram os cobradores de impostos. E muitos deles eram pessoas desonestas, corruptas. Então, ao olhar da sociedade da época, eles eram mal vistos, eles eram tidos como traidores, porque eles cobravam impostos, e muitos deles faziam algum tipo de negociação, e eram encarados e enxergados como pessoas desonestas e corruptas. Então Jesus chama ele a atenção, e dizendo assim, querendo dizer: olha, eu vou te explicar agora o porquê que eu dou a atenção especial para o publicano, para o pecador. Irmãos, essas pessoas, os escribas, os fariseus, eles se sentiam santos demais, ou à altura em dizer que ninguém mais merece salvação. O interessante para eles, irmãos, o meu pensamento, é que esses pecadores e publicanos continuariam, eles teriam que continuar para a sua vida toda, desde o nascimento até a morte, pecadores e publicanos, pecadores e desonestos. Eles não enxergavam com bons olhos a salvação para aquelas pessoas. Eles não conseguiam enxergar, porque para eles o interessante é que aqueles homens permaneceriam pecadores. Que bom que você se torne pecador, permaneça pecador até o fim. Mas não é isso que Jesus Cristo quer de nós. Nós precisamos enxergar o outro, a necessidade de mudança de vida, de restauração, de transformação, porque Ele veio para morrer pelo meu e pelo seu pecado, pela minha e pela sua família. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele conta 3 parábolas. A primeira é da ovelha perdida, no versículo 4. Ele conta que existe 100 ovelhas, uma se perde, e aí ele diz: olha, quem de vocês aí que estão me perguntando, não deixaria as 99 seguras? Irmão, são 99 que está segura, está protegida, está dentro de casa. Vou deixar 99 e não vai atrás daquela uma. Só sabe o valor de uma ovelha naquela época e talvez hoje, quem cria ovelhas. Porque, irmãos, o cuidado, o gasto, o investimento é muito grande, porque aquela ovelha gerava retorno para a sua vida, para a sua família, manutenção da família. Então, perder uma ovelha para um pastor, para um empresário, vamos dizer assim, é muito difícil. Então, olha, eu vou deixar 99 e vou atrás de uma. Irmãos, uma ovelha perdida. Aí eu pergunto para vocês entendem que aquela ovelha que estava perdida, sabia que estava perdida? Sim ou não? Sim ou não? Sabia. Irmãos, imagina um cachorro. Eu estava conversando essa semana sobre cachorro que se perde. O cachorro do Adrien, por exemplo, sempre fugia. Ele ficava com certeza desesperado, porque ele não sabia o caminho de casa, porém, ele sabia que estava perdido. Mas vamos lá. Segunda história, dracma perdida. Conta a história de uma mulher que tem 10 moedas, perde uma. Ela começa a procurar, acende a candeia, acende a lâmpada, procura, vasculha, olha debaixo do sofá, debaixo da mesa. E quando ela encontra aquela dracma perdida, aquela moeda perdida, ela faz uma festa, convida as suas amigas, faz um bolo, faz um chá e chama: vamos comemorar, porque eu achei a dracma perdida, aquela moeda, que para mim é muito importante. Louvado seja Deus. Aí ele chega na parábola do filho pródigo. Se a gente for colocar aqui e pudesse mudar, seria a parábola do pai amoroso, mas do filho pródigo. E no versículo que nós lemos, ele começa a contar a história. E no final dessas 3 histórias, ele está dizendo assim: ovelha perdida. Alguém perdido, longe de casa, sabe que está perdido, mas não conhece o caminho de casa. Dracma perdida. Alguém perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Está dentro de casa, mas está perdido. Moeda não tem sentimento, não tem emoções, então ela não sabe que está perdido.
E lá no filho pródigo, um perdido dentro de casa, outro perdido fora de casa. Um perdido, filho mais velho, nós vamos meditar mais para frente, perdido dentro de casa, e o outro perdido fora de casa. Então o nosso Jesus está ensinando para esses homens, fariseus e escribas, que ele se preocupa e ele está à procura. Seja você nesta manhã está perdido dentro de casa, seja a igreja ou seja a sua família, se você está perdido dentro de casa, se você está perdido fora de casa, tenha certeza, tem alguém procurando por você, tem alguém procurando por você, ainda existe alguém à sua procura. Não importa se você está perdido hoje, fora de casa, dentro de casa, mas tenha certeza, nesta manhã, tem alguém procurando por você, e tem alguém à sua procura, esperando o seu retorno. Glória a Deus. Então Jesus, nessa caminhada, ele está ensinando desta forma. Mas nesta manhã nós vamos levar o nosso foco a esse texto maravilhoso que nós acabamos de ler, que trata sobre este filho pródigo. Vimos, irmãos, nesta representação uma família organizada, uma família aparentemente correta, uma família com o pai, 2 filhos, e tinha também com certeza a mãe, tinha talvez primos, parentes, como era comum, talvez morando por perto, na redondeza ou junto, ou algum sobrinho deste pai dentro desta família. Uma família, irmãos, normal, talvez como a minha, talvez como a sua, trabalhando. Um pai trabalhador, um pai esforçado, um pai adquirindo uma solidez financeira para manter os seus filhos, talvez incentivando os seus filhos a estudar, uma família normal. Mas, irmãos, aparentemente uma vida tranquila, porque, irmãos, a gente remete muito, às vezes, a vida financeira tranquila como o bem maior que nós temos, mas nós sabemos que não é isso. Mas o que chama a atenção nesta manhã é que nós temos um pai amoroso, um pai ocupado. Nós temos um pai, um filho mais velho, honesto com o seu pai, seguindo o exemplo do seu pai. Porque nós sabemos, irmãos, que geralmente o filho mais velho, e principalmente na cultura oriental, é seguido de pai para filho. Então este filho mais velho estava seguindo o exemplo do seu pai, estava trabalhando junto com o seu pai, estava dando o seu melhor. Para quê? Para que logo ali adiante assumir o lugar do seu pai, assumir a responsabilidade do seu pai. Então ele tinha esse compromisso. Então nós vemos também a figura deste filho mais novo, o mais jovem, que estava ali dentro da sua casa, vivendo uma vida tranquila, também trabalhando, também ajudando, também apoiando. Porém, em dado momento da vida, ele se perdeu no meio dos seus pensamentos, se perdeu no meio dos seus sonhos, das suas realizações. E ele então começa a, talvez no seu pensamento, dizendo assim: olha, eu preciso fazer algo diferente. Essa vida aqui junto com meu pai, com a minha família, está muito monótona. Eu preciso de algo diferente, eu preciso de algo novo, eu preciso de algo que me deixa mais contente, mais alegre. E alguém talvez trazendo para o nosso ministério, para a nossa igreja, esse momento de comunhão, de congregar, alguém diz assim: eu preciso de algo novo. Essa igreja, ou essa pregação, ou essa palavra, já não está dando mais para mim. Eu preciso algo que mexa com as minhas emoções. Aí cai a pergunta: qual é o motivo real para esse filho tomar essa decisão? Então eu não sei, talvez, pode ter sido amizade, amigos, né? A gente gosta muito de colocar culpa em alguém ou em algo, né? Quando algo dá errado, a gente, mas a culpa é do João, a culpa é da Maria, a culpa é do Pedro, a culpa é das amizades. Sempre alguém vai dizer assim. Por exemplo, quando você chama um filho que está dando um problema para alguém em alguma situação, às vezes tem pai que já vem de cara defendendo o filho, né? Olha, quando esse meu filho, Joãozinho, começou a ter amizade com a Maria, olha, desandou meu filho. Então, de alguma forma, alguém ou algo incentivou, influenciou esse filho a tomar essa decisão. Então, esse vazio interior, a solidão, talvez dentro de casa, a vontade de ter nova experiência, influenciou
esse menino tomar essa decisão, esse jovem tomar essa decisão. Vocês estão entendendo? Diga amém. Está tudo bem aí? Amém, vamos lá. Então, viver livremente, sem os olhos do pai. Irmãos, estamos cultos de família. Eu tenho 2 filhas aqui, tenho mais um filho que está na casa da tia, né? Está lá passeando um pouquinho. Eu falei, o culto da família, mas papai, eu nunca saio, então vai lá só hoje, então, né? Então, gente boa. Então, irmãos, o maior desejo, o que você ouve em casa? O que você mais ouve, ou já ouviu, com o seu filho adolescente? Eu ouço algumas vezes, não vejo a hora de completar 18 anos. Ai, que idade esperada, né? Ai, que idade tão esperada. De ter a minha liberdade. Eu não vejo a hora, eu estou ansioso para chegar o dia de eu ter a minha própria casa. Eu não vejo a hora de eu ser livre desse pai que fala a hora de ir, a hora de voltar. Eu tenho que todas as vezes mandar mensagem: pai, posso isso, posso aquilo, devo ir, devo fazer. Quando eu completar 18 anos, eu vou ser dono da minha vida. É essa a esperança da maioria dos adolescentes e dos jovens. Irmãos, quando eu era solteiro, quando eu fui casado a primeira vez, eu tinha um sonho que parece sonho de bobo. Eu queria casar só para eu tomar leite à vontade a hora que eu quisesse. Irmãos, eu tinha um sonho enorme. Eu falava para minha mãe, porque, irmãos, nós éramos uma família limitada, e eu sempre gostei de leite. E eu falava assim, minha mãe comprava leite, e ela dizia assim, olha, quando eu ia tomar, irmão, isso aqui me doía o coração, me dava, com todo respeito, uma raiva tão grande, me perdoa, assim. Quando eu ia na panela, Daniel, o que é isso? Tem gente ainda para comer. Mas mamãe, mas já estou te avisando. Irmãos, o meu guarda-roupa, quando eu comecei a trabalhar, ainda adolescente, 15 anos, minha mãe abriu o guarda-roupa, caiu biscoito, caiu leite, e caiu café. Eu escondia o meu, porque eu queria ter o quê? Comer à vontade, sem ninguém falar, não pode, não deve, cuidado que tem mais gente. Era o meu desejo. Tanto que quando eu casei, eu comprei uma caixa de leite. Agora eu vou tomar leite até eu enjoar, fica branco. Era o meu desejo. E até hoje Denise esconde o leite lá em casa, porque é do bolo. Leite. Mas era o meu desejo. Quando eu casar, eu vou tomar leite até eu cansar. Mas aí veio os filhos, teve que dividir com as crianças e tal. Ai, Jesus. Mas enfim, é o desejo de todo adolescente, de todo jovem. Quero ir embora, quero ser feliz, quero morar sozinho. Irmão, se eu vi até um TikTok, eu falo para as meninas lá em casa, irmãos. Shampoo. Papai paga, mamãe. Quando morar sozinho, realidade. Ela foi muito. Então, irmãos, esse adolescente, esse jovem, talvez tinha esse sentimento. Alguém talvez influenciou. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que não foi de uma hora para outra. Eu vou adiantar aqui. Essa decisão, quando esse filho chega e fala assim: pai, me dá tudo que me pertence. O pai: como assim? O que é? Vamos fazer de novo? Você fala: pai, me dá tudo que me pertence. O que é isso? Você me pegou de surpresa. Filho, que notícia é essa? Irmãos, pare para pensar. O pai foi pego de surpresa, mas o filho, ele não acordou. Essa cadeira do pastor não pode, né? Aqui. Ajuda aqui, irmão. Glória, o diácono abençoado, Ismael. Está tudo bem aí? Então, os irmãos, está tudo bem aí? Aqui. Por exemplo, obrigado, companheiro. O filho está lá, jogando hoje em dia.
Amanhã eu vou pedir toda a minha herança, vou embora. Acho que amanhã eu vou começar, vou pedir minha herança, pedir para papai liberar uma verba aí. Eu vou embora de casa, vou morar sozinho, vou pagar meu aluguel. E vou embora, vou viver minha vida, estou enjoado dessa casa, não quero mais. Vou embora, pai, me dá a herança. Foi assim? Sim ou não? Não. Para o pai foi surpresa. O pai foi surpreendido com aquela notícia. Porém o filho não. Ele já estava, faz tempo maquinando essa decisão. E o pai não percebeu. Às vezes, nós estamos com alguém perdido dentro de casa. Perdido nos seus pensamentos, perdido nas suas amizades, perdido no seu mundo, projetando um futuro que não envolve a família, projetando uma família diferenciada, projetando na sua mente uma vida que talvez não inclua Deus como prioridade. Talvez o seu filho, a gente tem alguém dentro de casa projetando algo e a gente não percebe que aquela pessoa está perdida dentro de casa, e quando menos você espera, ele te assusta com a notícia: me dá tudo que me pertence, eu estou indo embora. Aí a gente chega para o pastor dá licença, tudo bem? Tudo bem, meu irmão, o que foi? Diga, minha filha. Pois é, pastor, de repente, meu marido foi embora. De repente, meu filho me deixou. De repente, meu filho arrumou uma namorada que eu não concordo. De repente para você, mas seu filho já está planejando há muito tempo. E às vezes a gente não percebe que a mudança de comportamento precisa ser analisada. Irmãos, tiramos os olhos das famílias alheias. Às vezes a gente está preocupado. Você viu o filho da irmã Joana? Você viu o filho do irmão João? Você viu a roupa da Mariazinha? E se esquece de olhar para dentro da minha família. Como está meu filho? Como está minha filha? Você está bem? Você está legal? Quer conversar comigo? Quer se abrir? Precisa de alguma coisa? Precisamos olhar para dentro de casa. Tem alguém perdido. Ai, graças a Deus que eu não sou ovelha perdida. Minha casa está todo mundo aqui. Graças a Deus, a irmã Maria, você viu, a irmã Maria tem uma ovelha perdida, uma ovelha negra. Além de ser ovelha, é negra. Como a irmã Maria sofre. E às vezes você tem uma dracma perdida dentro da sua casa e não está percebendo, porque você está com o seu olhar focado na família alheia e a sua está perecendo. Alguém dá glória a Deus? Então, irmãos, foi de repente para o pai. Vamos seguir. Mas o que mais assustou? O que assusta tanto nessa parábola? É o que ele pede. É como ele pede. Ele não faz a rodeio. Irmãos, está aqui o nosso advogado que pode, se eu dar a oportunidade para ele aqui, ele vai tomar a pregação, então eu não vou dar. Mas ele pode explicar para você essa questão de herança. Então simplesmente aqui, ele pediu algo que assusta muito a gente, principalmente os orientais. Talvez nós aqui no Ocidente pensamos diferente. Não, isso aí está certo. Existem famílias que fazem isso. Pega os seus bens, divide, olha, isso aqui João, Pedro, Maria, segue sua vida, faz o que você quiser com o seu dinheiro, eu fiz a minha parte. Neste caso aqui, nesta época aqui, isso não acontecia de forma comum. O filho pede algo importante, diz assim: pai, de repente ele chega e fala: pai, me dá todos os bens. E todos sabem que para receber alguma herança no caminho normal, é quando alguém morre. Por exemplo, minha primeira esposa faleceu. De Denise, o primeiro esposo dela faleceu também. Nós estamos vivos aí, né, irmão? Graças a Deus, né? E aí, irmãos, eu só tinha um carro. Mas eu tive que abrir o inventário. Pagar advogado. Né? Pastor, se estivesse aqui na De Família, ele não ia cobrar mais. Paguei lá naquela época caro. Só para o advogado. Não é só, não. É tudo isso, perdão. Para o advogado montar uma petição e tal, para no final o juiz assinar e falar: o carro é seu. Já sabia, mas fazer o quê? Tem que cumprir a regra. Inventário. Então, irmãos, quando morre alguém,
vamos abrir o processo, abrir o inventário, procurar se tem algum parente, algum filho perdido, algum primo, algum tio, algum avô, alguém que mereça receber essa herança, dividir o valor e depois entregar. Nesse caso aqui, o que assusta todos daquela época, e eu acredito que assustou o pai, a família inteira, talvez a sociedade, o bairro, é porque ele pede algo, ele está dizendo assim no seu pedido: pai, eu desejo que o senhor morra. Mas ele não pediu com essas palavras, Daniel, mas a sua atitude denota isso. Pai, me dá a sua herança, me dá a parte que me compete nesta fazenda. Mas o pai não morreu. O pai foi afrontado, foi desrespeitado. Irmãos, a figura do pai e da mãe, com todo respeito, é sagrado. E deveria ser sagrado. Irmãos, meu pai dizia assim, até agora já de idade, pastor Barbosa conhece meu pai. Tem hora que ele chega assim para mim e fala: chega, você acabou de sair. Eu vou ali quando estava perto dele, e quando eu vou, de vez em quando em Corumbá, eu vou lá: benção, pai, Deus te abençoe, meu filho. Aí eu fui no mercado e voltei: benção, pai, mas você acabou de sair. Não, me dá benção, por quê? Porque a figura do pai é sagrado. Hoje a figura do pai, você sabe que muitos pais hoje é comparado ao amigo. Às vezes a gente honra e respeita o pai do outro. Boa tarde, senhor João. Mas por que você respeita? Porque é o pai do meu amigo, porque é o pai da minha amiga. O que ele vai pensar de mim? Que eu sou um menino mal educado? Mas e o nosso pai e a nossa mãe? Vem aqui, João. Ah, pai, pelo amor de Deus, deixa eu para lá, vou para a igreja. Estou mentindo? Pai, o que fiz tal coisa, eu fiz isso e aquilo. Mas não pediu a opinião do pai, não pediu a opinião da mãe. Eu tive um pastor que ele falava assim, pastor Barbosa também conhece ele. Pastor, quero conversar com o senhor. Então, comprei um carro aí, mas espera aí. Você veio avisar que já comprou um carro? Ou o senhor veio pedir conselho se você compra esse carro? Já fez. É mais ou menos isso que aconteceu aqui. O filho desonrou, desrespeitou, desprezou a honra do pai. Eu sei, irmãos, que não foi fácil, não foi uma tarefa simples. A Bíblia não diz, mas eu entendo que talvez durou dias e dias e meses de discussão. O pai tentando argumentar, pedindo para que ele mudasse de ideia, até que o pai cansou e disse: olha, dividir, está dividido, toma a sua parte e faz o que você achar por bem. Eu vejo aqui a frieza do pai, do filho, aliás, perdão. Um filho frio, sem sentimento, egoísta, preocupado com o seu sentimento e se esquecendo de honrar o pai e a mãe. Irmãos, eu tenho uma idade quase, sei lá, sem metade, não sei. Mas, irmãos, esses dias atrás, eu fiquei 2 dias sem, não é falar com a minha mãe não, é mandar mensagem só. Ela mandou, oh meu Deus, eu tão ocupado, corrido, chegou uma mensagem assim, ó: não se esqueça que você tem mãe. E ela foi além: a hora que você precisa, você sabe me chamar. Eu já sou adulto, já sou casado, já tenho filhos, eu vou ligar para minha mãe? Não. Mãe precisa ser honrada, pai precisa ser honrado, precisa ser respeitado. Então esse filho, irmãos, tomou uma atitude muito severa, muito agressiva, dizendo assim: pai, divide a herança. Ou seja, está dizendo assim, ó: você para mim morreu. Imagina para que esse pai, irmãos? Você consegue imaginar a tristeza desse pai? Mas ele pecou. O primeiro pecado, talvez, eu vou colocar como primeiro, seja esse: desrespeitar, desonrar o seu pai, menosprezar o seu pai, a sua família.
Ele pecou com o seu pai, ele pecou com a sua família, ele pecou contra Deus, ele pecou contra a sociedade. E não, se não bastasse pecar, ele continuou pecando, ele continuou gastando tudo, saiu com a sua liberdade financeira. Agora eu sou livre. Gastou seu dinheiro com festa, com balada, com comidas, gastou talvez com mulheres, talvez gastou repartindo. Então, irmãos, ele estava vivendo o ápice da felicidade. Para ele era a verdadeira felicidade. Agora eu estou livre da minha família. Eu não tenho mais ninguém para me dar ordem. Eu não tenho ninguém mais para dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Irmãos, e ele segue a sua vida pecando. Tudo parecia bom. Tudo parecia normal. Mas, irmãos, o pecado traz essa sensação. Alguém diz, tem até um hino, né? Se o pecado doesse... Quem lembra desse hino? Eu sou jovem, irmão. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói. E se o pecado doesse, ninguém pecaria. Se o pecado doesse, ninguém pecaria. Porque o pecado traz essa sensação de prazer, alimentar o seu corpo. Então, irmãos, ele viveu essa sensação de liberdade financeira, de liberdade paternal, de liberdade ministerial. Agora eu sou livre. Agora eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que tem que viver, porque eu sou dono dela. E tem gente que dá ouvido a Satanás, porque alguém diz assim, isso mesmo, segue a sua vida, você é livre. Você precisa seguir a sua vida de forma livre, sem ninguém ficar te controlando. Mas não é controle, não é possessão, é amor, é cuidado, é zelo pela sua alma. Filhos, irmãos, Pai, o nosso Pai está cuidando de nós e zelando pela nossa alma, zelando pela nossa felicidade. Mas, irmãos, tudo parecia bem. Vou correr, meu Deus, 15. Parecia tudo bem, tudo legal, tudo tranquilo. Acaba o dinheiro dele. Acabou o dinheiro. Não tenho mais. Irmãos, quem viveu por aí, ou nós mesmos que estamos aqui nessa... Irmãos, quando o dinheiro acaba, quem vai embora primeiro? Amigo. É igual gato, né, irmãos? Gato não gosta da gente, gato gosta daquilo que a gente faz por ele. Dá carinho, dá amor, dá comidinha. Irmão, dá um tapa no gato para você ver. Ele vai embora. E lá no vizinho tem comidinha, ele vai lá comer no vizinho. Aí ele passa, dá uma olhada, e fala assim, ó, tá vendo? Lá tá melhor, ó. Só passa assim, ó. Então quando acaba dinheiro, acaba sucesso, acaba fama, acaba prestígio, primeiro que vai embora é os amigos. Aí você olha e não está mais. Agora cachorro é amigo, né? Pobre, rico, gordo, manco, careca, igual eu. Tudo que for de ruim. Mas o cachorrinho está ali do lado, ó. Estou contigo, não abro até o fim. É ou não é, irmãos? Então, irmãos, acabou o dinheiro. Mas acabar o dinheiro dele não é nada, não é o tão difícil. O problema é que naquela época veio uma crise muito grande. E a fome chegou naquela cidade, naquele país. A fome chegou. E aí, irmãos, a gente cai na realidade. Uma hora a conta chega. O dinheiro acaba, o prestígio acaba, tudo acaba. A fama. Chega aquela crise, e agora o que eu vou fazer? Não tenho dinheiro. Todos estão passando a mesma dificuldade que é fome. Alguns passando fome, mas dentro da proteção da sua família. Mas ele estava sem dinheiro, com fome e longe de casa. E agora? Ele vai e encontra um cidadão, conversa com aquele homem, e ele toma uma decisão, eu vou trabalhar.
Alguém diz assim: está dando tudo errado, saí de casa, abandonei a igreja, abandonei Jesus, abandonei a palavra do Senhor, só vou na igreja só para ouvir a palavra, está tudo legal, está tudo 10, tomei pancada, mas estou aqui firme. Ele estava talvez pensando assim: o povo está com fome, acabou meu dinheiro, mas eu estou trabalhando. Então olha, por um momento curto ele fala: vai dar certo, eu vou dar a volta por cima, eu não vou voltar para casa. Mas irmãos, a realidade toma primazia. O choque de realidade chega para aquele jovem. E de repente ele, irmãos, as vendas dos olhos caem. E ele começa a se enxergar sujo, fedido, mal cheiroso, maltrapilho, talvez magro, talvez até doente, sem moral. Porque, irmãos, imagina uma pessoa vivendo uma vida de pecado, de desobediência. Ninguém dá valor, ninguém acredita. Quem é você? Eu sou aquele... eu tinha um pai, verdade, né? O que você fez para sair de casa? Eu desprezei ele. Humilhado, falido, traduzindo, quebrado. Aí o mundo mostra a sua verdadeira face. Abriu as cortinas da realidade. Ele vai trabalhar, cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele desejou comer a comida que os porcos comiam. Irmãos, imagina um patrão, eu empresário. Os porcos davam o que para mim? Rentabilidade. Todos estão passando dificuldade. E eu preciso manter esse porco, esse animal saudável, no mínimo, para eu vender e continuar sobrevivendo. Eu vou dar de comer para ele. A Bíblia diz que ele desejou comer as bolotas que aqueles porcos comiam. E a Bíblia diz que ninguém o que, irmãos? Não davam. O mundo mostra a sua verdadeira face agora. Estava legal, estava curtindo, estava feliz, mas acabou tudo, acabou, falido, quebrado. E agora, aqueles seus amigos viraram a costa. Ele desejou, talvez ele pediu: me dá um pouco, me autoriza a comer. Talvez aquele patrão disse: não, primeiro eles, depois você. Choque de realidade. Aí ele se lembrou, meu Deus, ele se lembrou que lá na casa do pai dele, os empregados tinham pão, tinham proteção, tinham segurança e tinham amor. Então ele decide, irmãos, lembrou-se do passado, e ele então toma uma decisão. Ele reconhece o seu pecado. Após reconhecer a sua realidade, toma uma decisão, confessa o seu pecado, decide confessar a seu pai, decide voltar, decide um novo caminho, trilhar o caminho de volta. Ele entendeu que somente o pai poderia fazer alguma coisa, porque os amigos foram embora, o dinheiro acabou, negaram para ele comida de porco, traduzindo realidade. Mas ele lembrou que somente o pai poderia ter misericórdia da sua vida. Somente o pai poderia mudar a sua história. Somente o pai poderia transformar a sua vida de verdade. E ele decide voltar. Aí eu quero te alertar: cuidado com o caminho de volta. Se nesta manhã você decidiu voltar, alguém vai dizer: você vai voltar, rapaz? Você vai se humilhar para o seu pai vai te maltratar, seu pai vai te desprezar. Segura aí, seu pai vai deixar você de lado? Não faça isso. Mas ele toma uma decisão importante: eu preciso voltar. E ele volta. Vou acelerar. Ele volta. Qual seria a sua atitude como pai? Pai ofendido, pai desprezado, pai humilhado, pai deixado de lado, pai que foi desejado a morte. Qual seria a sua atitude? Você tem razões claras para dizer: não te quero mais. Eu estou morto, mas você também está morto para mim. É ou não é? Quantos pais já disseram isso? Vai sair? Vai casar? Vai embora? Esquece que tem pai. Quantos pais falam isso? Porque é ser humano. Então, irmãos, o pai decide, o filho decide voltar.
E é aqui que eu quero chegar nesta manhã. Eu quero que nesta manhã, o pai conhecia o filho que tinha. E a Bíblia diz que ele, quando enxergou de longe, ele observa, ele diz assim: é meu filho, Tiago, para aí, Tiago. De repente ele observa e diz assim: olha, aquele lá é meu filho. Eu estou aqui acelerando para que você entenda, aquele ali é o meu filho. Mas não é seu filho é bonito, seu filho é gordo, não, ele é meu filho. Irmãos, qual seria a sua atitude nesta hora? Talvez você de longe já gritava: ei, pode ir embora, não volta, eu não quero você aqui, você não faz parte mais da família. Mas nessa manhã, Jesus traz uma lição para mim, ele faz diferente, ele disse vem, ele só não disse vem, como ele vai ao encontro, e ele abraça o filho, e ele beija o seu filho. Irmãos, vem para cá, Tiago. Esse filho talvez está fedido, está sujo, está pobre, está falido, está quebrado. Olha a roupa dele tudo amassada. Talvez você com toda a razão, não tire sua razão, possa dizer assim: olha filho, eu não te quero mais. Você me desprezou, você envergonhou a família, você envergonhou a igreja do Senhor, você envergonhou a Deus, você é desprezível. Mas não, esse pai de longe enxerga, e ele só não para e recebe, ele corre depressa e abraça e beija o seu filho. Vou dar um beijo aqui. Aí o filho, irmãos, é que não foi ensaiado. O filho nessa hora, ele confessa o seu pecado. Irmãos, interessante que quando a gente peca, alguém diz assim: olha, eu pequei. Não, quando a gente peca, primeiro a gente peca contra Deus, contra nós mesmos, contra a igreja, contra a membrazia, contra a nossa família, irmãos. E ele confessa, ele disse: pai, eu pequei contra ti, pequei contra Deus, faz-me um servo teu, como do teu servo. Me dá um lugar nesta casa para trabalhar, deixa eu ficar lá junto com os empregados. Qual seria a sua decisão? Filho, realmente você está feio, está judiado, hein? O que você fez da sua vida, filho? Você acabou com a sua vida, né? Quanto eu te ensinei, filho? Quanta coisa eu te ensinei a palavra, te mostrei a verdade. Olha o exemplo do seu pai, pastor da Assembleia de Deus da Família. Olha o exemplo da sua mãe, regente das irmãs. Olha o que você fez com a sua vida, filho. Acabou na cachaça, na bebida, na mulherada. Não é isso, filho? Olha o trapo que você está. Eu vou te perdoar, filho. Fica aí, filho, não sai daí não. Eu vou resolver a sua vida. Foi isso que ele fez? Foi isso que Jesus fez? Jesus interrogou o seu filho? Não. Jesus só ouviu. E ele disse assim: ó, vem para casa, filho, sobe aqui na casa maior. Sobe, filho, eu te perdoo, eu te trago de volta. Olha, eu te trago de volta, e mais ainda, traga roupa nova para ele. Traga anel, eu quero colocar o anel no dedo. Eu quero que traga agora sandália nova para ele. Cadê o vestido novo? Cadê a roupa nova? Está aqui. Olha só, irmãos. Olha aqui, coisa nova. Não entrega ainda não. Fica aqui, meu companheiro. Irmãos, olha o que Jesus faz por nós. Ele queria pão, ele queria proteção de novo, ele queria, irmãos, coisas que ele tinha no passado. Mas Jesus recebe ele, o Pai recebe de volta, e ele perdoa. Mas, irmãos, interessante que Jesus, o Pai, ele é automático, ele recebe o pedido de perdão, ele perdoa e traz de volta. E sabe o que ele faz? Imagina comigo, eu sei que o tempo está acabando, vou correr. E vou imaginar, irmãos, se ele perdoa somente. Filho, você está perdoado, mas você vai ficar com os empregados. Você vai trabalhar. Você vai ficar lá trabalhando, comida na hora que eu der, vai comer o que eles comem, vai beber o que eles bebem, vai ficar lá, senta aí, fica aí. Vamos imaginar que essa aqui é toda a família dele. Imagina esse menino: perdoei o meu filho,
Mas na hora da festa da família, na hora da confraternização, os parentes, vem aqui, irmão Barbosa, por favor, me perdoa, pastor. Aí chega a família, esta é minha família. Esta é a minha família. Olha o pastor Luiz, como ele é bonito, o pastor Rodrigo, olha aquele estudado, e vai passeando pela fazenda. E quem é esse aí? Pergunta, quem é esse aí? Quem é esse aí? Isso aí é um filho, rapaz, tribulado. Está aí, perdoei ele. Como você é bom, falei. Como você é bom. Sou bom, perdoei. Mas como lição, ele vai ficar aí, para todo mundo ver. Ele vai pagar pelo que ele fez. Vai ficar aí, para todo mundo ver. Exemplo. Porque na minha família é assim. Quem erra e quem peca, eu dou exemplo. Ele é exemplo de erro. Para nunca mais ele errar. Senta lá, pastor, obrigado. É assim que a gente gosta de fazer. É assim que a gente costuma fazer. Mas Jesus, como um pai amoroso, faz diferente. Olha o que ele faz. Levanta, jovem. Traz roupa nova. Tira essa roupa. Vou pôr essa aí mesmo. Tira roupa de pecado, roupa de passado. Isso aqui representa o passado dele, irmãos. O passado dele que condena ele, que mancha a vida dele. Glória. E ele vai colocar o quê? Roupa nova. Roupa nova. Vestido novo. Vestido novo. Que fala de quê, irmãos? Fala de transformação de vida. Fala de renovo. Ele está dizendo assim, esse passado triste e pecaminoso que te condenava, eu arranco da sua vida hoje e te dou novas vestes brancas, puras. Segura aí, pastor, esse é o último. Olha que interessante, irmão, que Jesus é maravilhoso. Ele dá ordem. Primeiro, roupa nova, vida transformada, vida modificada, vida renovada. Aí agora ele fala assim, traz anel no dedo. Põe o anel no dedo dele. O anel fala de autoridade. Anel fala de aliança. Anel fala de poder. Mas eu era pecador, eu fiz tudo que era errado. Mas Jesus Cristo, quando te aceita de volta, Ele dá roupa nova, e Ele dá anel no dedo, Ele dá autoridade. A partir de hoje, você faz parte da nossa família, você faz parte da nossa casa, você é novamente da família. Glória a Deus. Mas e aí, irmão Daniel? Resumindo e trazendo lá o pai, o filho mais velho. Quer dizer que é assim? O camarada sai, peca, erra, faz tudo que é errado, e agora a igreja recebe, e agora a família recebe, dá roupa nova. Isso aqui tem até o brasão da D Família, glória a Deus. Dá anel no dedo, dá autoridade de novo, dá aliança com ele. Olha, e agora quer dizer que é assim? Não, o pai é inteligente. Agora ele fala assim, traz sandálias novas. Põe sandália no pé dele. Põe. Essa aqui é a sandália nova. A sandália fala de submissão, fala de humildade. Você pode dar glória a Deus? Tiago, você tem roupa nova, tem autoridade, mas você a partir de hoje, quando olhar para baixo, você olha, eu preciso ser submisso, eu preciso ser humilde, porque o Pai me deu uma nova oportunidade. Fique em pé, igreja, por gentileza. Irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Cadê o grupo de louvor? Para encerrar, deu roupa nova, deu anel no dedo e deu sandália nos pés. Falou, olha, Tiago, a partir de hoje, você volta para a família. Volta para o seio da família, senta aqui, aqui é o seu lugar, no meio da família, ele insere de novo, porque quando chegar a festa, quando chegar a confraternização, alguém vai olhar, fica em pé, Tiago, e vai dizer assim, olha, vê todo mundo completo, e olha e diz assim, olha, ele ali, é da família, ninguém vai olhar e vai apontar, porque Jesus mudou a história desse homem e desta mulher. Na casa de Deus tem pão, tem proteção, tem segurança, mas na casa de Deus tem perdão. Quem explica perdão? Ninguém. Alguém diz assim, mas pastor, não. Interessante, irmãos, que se Jesus fosse pedir conselho para o clero, para a família, para o clã da família, alguém diz, não, aplica aqui uma punição para ele, faz isso. Não, Jesus não precisa disso. O filho é meu, eu cuido do jeito que eu quero. Ele estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. E eu nessa noite, nessa manhã,
dou uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Cadê o grupo de louvor? Eu quero nesta manhã, se tem alguém aqui nessa manhã que de alguma forma está perdido nos seus pensamentos, na sua vida cotidiana e precisa voltar para a casa do Pai, Jesus Cristo está como um Pai amoroso te recebendo de volta. Eu quero nessa manhã pedir com muito carinho para que 3 casais venham aqui à frente. Pode ser obreiro, pode ser membro. Vem aqui 3 casais. 3 casais apenas. Por gentileza, 3 casais aqui. Já tem um aqui, o pastor Daniel e a irmã Ivoneia. Mais um. Irmão Danilo aqui, mais 3, mais um casal. Mais um casal. E eu vou pedir com muito carinho para o pastor Osés fazer esse apelo e essa oração. E se você vai sair do seu lugar, e esses casais aqui vão te abraçar como sinal, Jesus dizendo: eu te perdoo, e você pode recomeçar ao meu lado esta caminhada. Pastor, por gentileza. Glória a Deus. Enquanto a equipe de louvor louva, você tem a oportunidade de sair do seu lugar. Glória a Deus. Talvez você tenha se sentido como filho pródigo. Eu sinto falta. Uma caminhada difícil, uma jornada. Talvez você tenha se sentido perdido. Mas o Pai sempre está assim, ó, olhando, eu sinto tanta saudade, esperando o retorno do filho. De caminhar contigo. Porque o filho é importante. Saudades do meu amigo. O Pai sempre ama o filho. Saudades do meu pai. Ele sempre tem a esperança de tê-lo de volta. Pai, eu sei. Talvez você esteja se sentindo perdido, desamparado, desamparada, mas eu não isolado. tenho pra onde ir. E essa manhã é o dia do recomeço. Do recomeço. Sinto tanta saudade. Se houver alguém e deseja receber a oração da fé para o retorno, você tem a liberdade para vir aqui receber um abraço do Pai. Glória a Deus. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Glória a Deus. Quantas vezes nós fugimos do Pai, né? Às vezes a vida não precisa ser igual a do filho pródigo, mas às vezes nós nos distanciamos, me chamando pra ficamos distantes do Pai. Mas o amor dele é incondicional, independente de quaisquer circunstâncias da nossa vida. Ele está sempre de braços abertos para nos receber de volta. Glória a Deus. Pai, eu sei que não mereço mais. Ninguém aqui merece, ninguém merece. Eu não tenho pra onde ir. Às vezes nos nossos pensamentos, eu sinto pra onde eu tanta vou? saudade de conversar contigo. Glória a Deus. Saudades do meu amigo. Eu sei que o Senhor falou profundamente aos nossos corações, até para nos proteger, nos guardar e não tomarmos decisões que desagradem ao Pai, a ponto de sair da casa dele e sofrer as consequências do pecado, de um mundo duro, cruel. Fique sempre debaixo da proteção do Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Ti, Jesus. Nós vamos fazer uma oração diferente. A mesma forma que esse rapaz esteve aqui
E ele veio receber um abraço do pastor Daniel. Eu sei que tem mais pessoas aqui que precisam de um abraço. Você que é mulher, venha e dê um abraço aqui nas irmãs. E você que é homem e precisa de um abraço, está aqui o pastor Daniel, Danilo e o pastor Éder. Deus toca no meu coração para fazer essa oração enquanto você sai. Venha, receba apenas um abraço. E pode sair e voltar. O Espírito Santo vai invadir a tua vida de uma forma tão carinhosa e vai te dar alegria, viu? Você chegou aqui triste. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, venha. Você que está com o espírito amargurado, glória a Deus, venha receber esse abraço. É o Pai que estará te abraçando, é o Senhor que estará te abraçando. Glória a Deus, aleluia, Senhor, obrigado. Eu vou voltar. Glória a ti, Jesus. Casa do Pai, eu quero amor na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Glória a Deus. Eu vou voltar pra casa do Pai. Pai maravilhoso, Eu quero nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. na casa Tua palavra que muda as nossas vidas para melhor. Palavras de advertência, mas uma palavra de amor, uma palavra de respeito, uma palavra de carinho para com todos nós. Nós recebemos a Tua palavra, Senhor, em nossos corações. Que as nossas vidas, Senhor, sejam a vida que o Senhor deseja que vivamos. É uma oportunidade única que o Senhor tem nos dado de viver a vida aqui, mas diante de Ti, diante da Tua presença, seguindo a Tua palavra, os Teus ensinamentos e sendo guardados por Ti. Em quaisquer circunstâncias da nossa vida, sejam elas boas, sejam elas ruins, que sejamos guardados pelo Senhor, que a nossa mente esteja protegida, Senhor, que não sejamos enganados com as coisas desse mundo, porque o mundo passa, a Tua palavra diz, com as suas concupiscências, com os seus desejos, com as suas vontades, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Guarda os Teus filhos em Tuas mãos poderosas. Dê uma semana de bênçãos, de paz, de alegria, de conquistas. Uma semana de proteção, de cuidado, Senhor. Guarda cada um de nós, os Teus filhos, e abençoa poderosamente.